Legal, bom que você está aqui mais uma vez. Espero que Deus fale muito contigo através daquilo que a gente vai dialogar, vai conversar nessa noite. Pedir para você abrir a tua Bíblia lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Depois do livro de Jeremias aí, se você tiver com a Bíblia em papel ou no tablet aí, celular. Livro pequeno, aí você falou, será que tem na minha Bíblia? Tem, tá aí, pode procurar que vai estar aí. Lamentações 3. A partir do versículo 21, diz assim: Agora eu vou ler a partir do versículo 19. Diz assim: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e também do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim mesmo. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperanças. Graças ao Senhor, ao seu grande amor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Quero ler mais uma vez o versículo 21, e diz: Todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Hoje nós estamos conversando a respeito de Jeremias. E pensa num cara que teve uma vida complicada. Se você acha que a sua vida está difícil, a vida de Jeremias eu acho que estava um pouquinho pior que a tua, ou bastante pior do que a sua. Primeiro porque é o único cara na Bíblia que tem um livro que Deus permitiu que ele falasse dos seus lamentos. Eu imagino quando Deus, em sua sabedoria, falou assim, olha, foi formulando o cânon. O cânon é o conjunto de todos os livros que geram a Bíblia, ok? Então quando Deus foi direcionando esse processo todo, Ele falou assim, olha, tem o livro do Jeremias, tem o livro do Isaías, tem o livro do Ezequiel, tem o livro de Daniel, enfim, de vários profetas, e tem o livro desse cara que ele colocou os lamentos dele. Eu vou permitir estar na Bíblia porque, pensa num cara que teve uma vida difícil. Pensa num cara que teve uma vida lascada, literalmente. E eu imagino que Deus falou assim, ok, eu vou deixar que fique evidente, que fique claro a todos as lutas, os perrengues, vamos dizer assim, que ele passou. Imagina você chegar a Deus para você e dizer assim, olha, o chamado que eu tenho para você é um chamado duro, é um chamado difícil. Aquilo que eu tenho para você fazer é um negócio que na verdade ninguém quer receber, que é uma missão quase impossível. Quer dizer, quando ele como profeta recebeu a sua vocação, Deus disse, olha, você vai pregar a respeito de mim, mas ninguém vai te ouvir. Você vai pregar e o coração das pessoas vai continuar duro. Quer dizer, Deus está chamando ele para um trabalho de plantar, mas não colher. Deus está chamando ele para um trabalho de semear e não usufruir do fruto. Imagina você trabalhar o mês inteiro e não cair o salário. O que você faz? Estou fora. Imagina você trabalhar duro por um negócio e chegar na hora, o banco toma o seu carro. Imagina isso, você ganhar um prêmio e o seu prêmio ser retirado. Você plantou, mas você não vai colher. É terrível isso. É muito duro. Imagina você ter esse tipo de trabalho. Esse era o trabalho de Jeremias. Plantar, mas não colher. Então, olha só o que ele disse. Alguns versículos aí para trás, não precisa abrir. Ele diz assim, os meus olhos se transformaram em rios. O que ele está querendo dizer é que, eu estou chorando todo dia. Todo dia eu choro, e choro muito, a ponto de os meus olhos parecerem se tornar rios. Eu creio que esse cara sofreu tanto, chorou tanto, que Deus falou assim, eu vou dar uma ajudinha, eu vou permitir que esse cara escreva esse livro. Então, olha só o que ele vai dizer então no versículo 21, mais uma vez.
no meio de todo esse sofrimento, parece que é uma pessoa bipolar, parece que é uma pessoa, você vai dizer, esse cara sofria de, sei lá, esquizofrenia, porque não é possível, esse cara que você está relatando aí, pastor, de ter tido uma vida dura, de chorar rios, de ter muito lamento, como que um cara desse está dizendo esse monte de coisa a respeito dele, e no versículo 21 ele vira e diz: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Como assim? Ao mesmo tempo que eu estou vivendo um chamado quase impossível, a minha vida está difícil, minha vida está complexa, mas mesmo assim eu posso trazer à minha memória coisas que me dão esperança. O grande lance aqui, o que ele está querendo dizer aqui para ele é: ele está numa constante guerra com os seus pensamentos e com o seu coração. Em contrapartida, a realidade me diz: a tua vida é uma desgraça, é luta, é batalha, é tristeza, é perda. Mas ao mesmo tempo, a sua mente, iluminada pela palavra, está dizendo: traga à sua memória o que pode te dar esperança. De um lado, vamos dizer, é como se fosse aquelas desenho animado, o anjinho bom, o anjinho mau, sabe? Ó, aqui é ruim, ah não, mas aqui é o bom. Aqui a realidade está dizendo, é o teu fim. Mas ao mesmo tempo, ele está querendo dizer que tem esperança. Então essa guerra não é travada externamente, essa guerra é uma guerra que é travada no coração. Essa é uma guerra que a gente trava todos os dias quando a gente levanta da nossa cama e a gente fala: estou sem esperança hoje. Já aconteceu isso com você? Estou meio perdido, estou meio sem esperança, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, a minha missão aqui é quase impossível. E eu quero te dizer hoje, e que você tenha a mesma sensação que Jeremias teve, que hoje o teu coração possam vir coisas que deem esperança para você. Que nessa guerra entre o seu coração e a sua realidade, você possa se inundar de esperança hoje nessa noite. Você crê nisso? Nós podemos encarar a vida, a sociedade diz isso, de uma maneira pessimista ou de uma maneira otimista. É assim ou não? As pessoas dizem: ó, seja pessimista, porque vai dar errado. E a gente tem o extremo, que é o total otimista. Não, tudo vai dar certo. Hoje a gente está falando muito sobre eleições. Hoje a gente votou e a gente tem os dois ambientes aqui. É muito estranho, porque tem gente que, pior que tá, não fica. Pessimista. Olha, o Brasil não tem jeito. Não importa, quem for colocar lá vai dar ruim. Vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. Eu não confio mais no Brasil, eu não confio mais em instituições. A gente vive um tempo de descrédito, a gente vive então uma sociedade extremamente pessimista. E tem o outro, no outro extremo, que é o otimista demais. Não, agora vai dar tudo certo, agora que eu coloquei lá o 78, eu estou falando 78 porque não existe. Então eu coloquei o 78, daí confirma, agora meus problemas acabaram. Então você tem de um lado o pessimista que diz, ela não tem fim, a ideia é, vamos vender tudo que tem, vamos embora para a Europa. E o outro que diz, não, agora que o meu candidato chegando lá, o negócio vai funcionar. Então nós estamos sempre diante de um desafio. Estamos sempre diante de realidades. E tem aquele que não acredita em nada, leva a vida de forma leviana. Eu nem tenho esperança e nem acho que tudo vai dar errado. Eu não sei mais o que eu estou fazendo, eu estou vivendo o modo deixa a vida me levar. Então nós temos três aspectos talvez aqui de pessoas que possam ter diante disso. O que está, tudo vai dar errado, aquele que, não, tudo vai dar certo, e aquele que estou deixando a vida me levar do jeito que dá para levar. E é muito ruim viver desse tipo de jeito, viver desse tipo de expectativa, viver desse tipo de realidade. E uma das coisas é que a gente aprende aqui nesse texto de Jeremias, é que a gente pode controlar aquilo que se passa pela nossa mente. Que de alguma forma, aquele pensamento ou pessimista, ou de deixa a vida me levar, ou de otimista ao extremo, eu e você temos como controlar isso. Nós temos como ser Senhor. E hoje eu quero conversar com vocês sobre aprender a lidar com os seus pensamentos. Aprender a lidar com as expectativas, sejam péssimas, sejam de deixa a vida me levar, ou seja de um otimista ao extremo. E você pode ser Senhor sobre os teus pensamentos.
como ele está querendo dizer, todavia, quer dizer, embora tudo isso aqui esteja me rodeando, eu posso trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Quer dizer o quê? Eu tenho controle sobre como é o meu posicionamento, sobre a minha realidade e sobre como eu vou escolher viver os meus próximos dias. Sabe por quê? Presta atenção nisso daqui. O pessimista, ele sempre autentica o status quo. O que é isso? Autenticar o status quo. O status quo é, por exemplo, você está aqui e alguém virou para você e disse: esse daí não tem jeito, esse a vida deu errado, olha, o meu negócio para você vai acabar, você vai falir, você vai quebrar, você é burro. Meu pai disse para mim que eu não ia conseguir nada na vida. Como que o pessimista autentica o status quo? Você pergunta para ele: o seu pai disse isso sobre você? E o que você pensa sobre você? É isso que meu pai pensa. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ao mesmo tempo que o pai lançou uma palavra sobre ele, quem autentica o status quo é ele dizendo: eu acredito naquilo que meu pai acredita. Eu acredito que ele estava certo quando disse que eu não teria futuro. Estão entendendo? Quando a vida diz para você é o fim do teu relacionamento, é o fim da tua espiritualidade, é o fim dos teus sonhos, é o fim desse projeto, o pessimista ele vai lá e autentica: realmente isso é verdade. Estão entendendo? O pensamento vem e você dá espaço para o pessimismo. Ninguém está falando aqui de tem que ser positivo, o pastor falou para ser positivo. Não, eu não acredito, é besteira esse negócio de positivo e ser negativo. Isso aí te deixa só para o engenheiro elétrico lá cuidar da parte lá dos positivo e negativo do quadro. A vida é diferente. Vão vir na nossa... Presta atenção nisso, isso aqui não tem como segurar, ok? Isso aqui, a gente não tem como segurar o que vem na nossa cabeça, mas a gente é aquele que autentica aquilo que está vendo no nosso coração. Entendeu? É o fim. Se você autentica, realmente é o fim, vai ser o fim. Se você vem e diz: já está meio largado, vou deixar largado, vou deixar no meio, a vida me levar, não vai ter outro resultado, vai continuar largado. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Hoje eu espero que a gente possa trazer ao nosso coração aquilo que pode nos dar esperança de vida, porque as palavras da Bíblia são sempre palavras de vida para nós e não de morte. Não estou querendo dizer que alguns términos e alguns fins não são vida. Inclusive, finalizar algumas coisas na nossa vida é sinal de vida. Algumas coisas às vezes têm que morrer para que a gente possa viver. Olha só o que Jim Rohn diz numa pesquisa. Ele é um conferencista. Ele diz que eu e você, nós somos a média das 5 pessoas que estão no nosso dia a dia. Olha só que interessante. Eu e você somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor, que nós convivemos todos os dias. Quer dizer, eu nunca vou ser tão superior, no sentido de, não é superior de... existencialmente eu sou melhor do que você, mas estou querendo dizer que as pessoas às quais nós nos rodeamos são aquelas que vão limitar ou o nosso avanço ou a nossa regressão. E aí eu pego esse pensamento a respeito das pessoas que nos rodeiam. Eu digo também: você é a média dos teus pensamentos e daquilo que você abraça e daquilo que você traz para você como realidade. Se você já entra vencido num processo, você não tem chance de ganhar, porque você vai ser a média dos pensamentos que estão no seu coração. Por isso que, por exemplo, se você pegar isso para tudo na sua vida, você vai manjar de Bíblia a média dos textos que você lê. Eu nem leio a Bíblia, então você não vai ser nada diante da Bíblia. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quanto mais nós nos alimentamos de relações, de pensamentos, de pessoas, de escolhas, o nosso futuro está arraigado e vinculado a essas coisas. Quer dizer o quê? Se você só andar com tranqueira, a chance de você ser tranqueira é muito grande. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você só pensa no mais fácil, você só vai colher o mais fácil. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não adianta, você quer ser o presidente da empresa, só que você pensa
como, o que eu vou fazer aqui? Meu chefe nem vai saber. Você está entendendo? Você quer viver o mais fácil, só que você almeja o mais complexo. Não tem como. Os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as pessoas, os nossos referenciais vão nortear a nossa vida. Então, aprender a lidar com os nossos pensamentos, com aquilo que nós vamos trazendo para a nossa vida, é algo muito importante. E aqui, não só deixando para a vida pessoal, mas as coisas sobre si mesmo, as coisas sobre Deus, sobre a vida e sobre as pessoas. E aqui, algo muito interessante acontece na história desse cara. Olha o versículo 1, só vou ler um pedaço só para vocês. Vira a página aí, Lamentações 3, versículo 1. Eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão. Ele está falando de Deus, tá? Está dizendo que Deus que fez isso com ele. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo, fez com que a minha pele, a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito tempo morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atuou-me de pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito pelo socorro, ele rejeita a minha oração. Olha, gente, estão entendendo? Ele está falando isso aqui sobre Deus. Vocês acham que é sobre Deus? Deus é assim? Não ouve minha oração, me colocou num calabouço, na escuridão. Você está entendendo o que ele quer dizer? Vocês acham que esse aqui é o Deus que nós cremos ou não? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque nos nossos momentos de dor, a gente sempre precisa achar um culpado. E quem mais fácil do que a gente culpar do que senão o nosso próprio Deus? Vocês estão entendendo? Os pensamentos que vieram ao seu coração, ele fez dele verdades. Vocês estão vendo o perigo disso, dos nossos pensamentos? Do que vem à sua cabeça? Aquilo que veio ao pensamento dele, ele fez verdade. Deus não ouviu a minha oração, e ele tomou aquilo como verdade para ele. Deus me abandonou. Você já pensou isso alguma vez na sua vida? Seja sincero, eu já pensei algumas vezes. Deus me abandonou, Deus não colocou a mão sobre mim, Deus está me punindo, Deus está contra mim. E a gente vai pegando esses pensamentos que vêm e coloca eles no nível de verdade. Olha só o quanto que é preocupante e perigoso os seus pensamentos. O quanto que isso pode deturpar a realidade de como ela é. Por isso você precisa começar a ser imparcial com os seus pensamentos. E como a gente faz isso? A gente está conversando isso hoje. Estão entendendo o quão perigosos são os nossos pensamentos? Aquilo que vem ao nosso coração. Mas algo acontece aqui no versículo 21. O cara que era refém dos seus pensamentos, agora ele vem e diz: todavia me lembro também do que pode me dar esperança. E aqui a partir do versículo 22, ele muda o jeito de pensar a vida. Ele muda o jeito sobre pensar sobre Deus. Passa pelo exercício da manutenção da mente dele. Presta atenção nisso que eu vou te dizer aqui, Isso que é extremamente importante. Jeremias começou a fazer a gestão dos seus pensamentos. Resolveu aonde vai focar e quais memórias trazer. Tomou a rédea da sua mente. Muita coisa na nossa história depende de nós, queridos. Se você deixar a tua cabeça vaga no meio das tuas crises, no meio das suas dores, no meio dos seus anseios, você vai se estrupiar. O que Jeremias está querendo dizer é que hoje você precisa tomar o controle do teu coração. Hoje você precisa não ser mais movido por emoção. Por isso eu sempre digo para casais: nunca discuta com fome com o seu cônjuge. Ele não comeu, ela não comeu, então não discute. Porque quando a gente está com fome, quem fala não é o nosso coração, é o nosso estômago. Aprenda isso, querido. E eu não sei vocês, os casados aqui, vocês já devem ter conhecido a sua mulher com fome. E nós também, homens com fome, não somos as pessoas mais legais do mundo. E a gente não toma decisões legais. Depois das 10 horas da noite, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração já não está pensando direito.
Eu digo para a Carol isso, a gente não toma decisões depois das 10 horas da noite. A gente toma com a nossa cabeça fresca, quando a gente está bem um com o outro e alimentado, devidamente alimentado. Porque senão a gente toma decisões na emoção. E sempre quando é emoção, a gente às vezes leva a verdade, perde a noção da realidade. E aí as rédeas da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente vão embora. Aí depois você chega lá e fala, putz, fiz besteira. Falei o que não devia ter falado, me posicionei da maneira como não devia posicionado, não devia ter comprado aquilo que comprei. Então, cuidado aí com a sua mente na Black Friday. Está chegando aí. A gente é doido. Você nem precisa de uma air fry, você vai lá e compra. Tem 2 na sua casa, você compra uma furadeira nova. A gente é movido por pensamentos, e se você permitir que eles te dominem, eles vão sempre te levar para onde querem, e você sempre vai ser refém da embarcação. Sempre. Olha só que interessante isso daqui. Quando Jesus se encontra com o gadareno, ele restaura a subjetividade daquele indivíduo. O que é isso? Ele devolve a capacidade do ser do cara. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Os espíritos imundos, os demônios que estavam naquele endemoniado, eles impediam daquele homem ter controle sobre a vida, e principalmente sobre a sua mente. Então Jesus vem e liberta aquele homem. Talvez hoje eu creio nisso, que você não esteja endemoniado, mas você precisa começar a libertar a sua mente de alguns traumas, de algumas escolhas, de alguns pensamentos, de algumas impulsões, de algumas aspirações, de algumas falas que você recebeu de um chefe, de um pai, de um marido, de um irmão, da vida, coisas que você trouxe dentro da sua bagagem como estilo de vida. Eu só aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele, e eu cresci assim. Não, fazer uma limpa hoje. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aquilo que a Bíblia chama de metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. Mudança de mente. Jeremias, presta atenção nisso, entendeu que a principal batalha para viver um novo nível seria travada não externamente, seria travada dentro dele. Ele decide: quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Queridos, a gente ouve vozes o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente ouve vozes. Vozes que aparecem na sua cabeça, mas que você sabe que não são suas. Muitas vezes totalmente opostas. Vozes parecidas com a voz de Deus. Tantas necessidades, tantas projeções, tantas emoções. E aí chega um momento em que Jeremias vira para Deus e diz: Deus, em meio a tantas vozes, o que eu devo ser? Já aconteceu isso com você? Vozes. Você está sem rumo, está sem norte. Tem algumas que você sabe que é errado, mas está lá. Vou fazer. Esses dias, estou falando aqui do meu casamento. Eu sempre falo isso, que eu dou graças a Deus porque a minha esposa é muito melhor do que eu. Então, ela sempre me ensina muita coisa. E a gente tem os nossos combinados. É muito legal isso. No casamento isso funciona muito bem. Combinados que a gente tem antes para dizer: não vamos tocar nesse assunto, não vamos abordar isso, não vamos tocar naquilo. E aconteceu uma coisa, e aí era um dos nossos combinados, e aí eu estava querendo romper o combinado e tocar num assunto que a gente disse que não iria falar. E uma voz falava assim: fala, você está no seu direito, fala, vai lá que você está com a razão, fala, vai lá e faz isso, faz isso. E eu lembro que naquele dia eu me segurei, foi uma guerra que eu travei com a minha consciência de: eu vou honrar esse meu combinado. E eu estava errado no final das contas. E a melhor coisa que eu fiz foi ter ficado quieto e ter segurado aquele desejo de: eu mereço, eu necessito e eu preciso para agora. Sabe por que algumas coisas não fluem nas nossas vidas, queridos? É porque a gente sempre é movido pelo eu necessito, eu preciso, eu vou ter.
Tome cuidado com esse sentimento quando ele vier ao seu coração. Eu necessito, eu preciso, eu vou ter. Porque a gente faz loucuras por esses sentimentos. Faz loucuras. Seja para masturbação, quando você sabe que não é para você entrar naquele negócio, mas eu necessito, eu preciso e eu vou ter. Eu vou pagar o preço que for, mas eu vou ter. Aquela conversa com a mulher que não é a tua, que eu necessito, eu preciso, eu vou ter. Seja aquele investimento, porque eu preciso, eu necessito, eu vou ter. Esse tipo de movimento, eu necessito, eu preciso, eu vou ter, são uma das coisas que mais destrói o nosso coração. Sabe por quê? Esse era o problema de Jeremias. Eu preciso de aceitação das pessoas, eu necessito disso, eu vou ter. Mas ele entendeu que a esperança dele não viria de os homens aceitar a mensagem na qual eu prego. A esperança dele viria de um outro lugar, a satisfação dele viria de um outro lugar que nós vamos conversar ainda. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O quão perigoso é as nossas relações, nossos sentimentos. Se o inimigo, qualquer coisa ou pessoa, me domina, cabeça, já era. Se o inimigo, qualquer coisa ou pessoa, me domina aqui, já era. Se levou a sua mente, leva o seu coração. Dominou a mente, você pode ter 1,90 m de altura, já era. Levou a minha fé, leva o meu saber. Gênesis 3, o diabo vai direto para a mente de Eva e confunde ela. Estão entendendo onde que se passam as batalhas do nosso coração? Aqui, não é aqui. As batalhas que a gente trava é aqui, é na nossa mente. O diabo vai direto na cabeça de Eva, apresenta, confunde, modifica. Olha o que Efésios capítulo 2, Efésios 2, Efésios 2, versículo 1 a 3. Diz assim, queridos: vocês estão mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. A gente vivia nessa realidade de seguir e satisfazer. Olha só, isso aqui é delicioso. Black Friday é isso, é saciar, é satisfazer os desejos e vontades do nosso coração, seguindo os desejos e os nossos pensamentos. Eu quis, eu tenho. Como os outros, éramos por natureza merecedores de toda a ira. Freud diz: o pensamento é o ensaio da ação. Eu penso, eu faço. Presta atenção nisso. Eu penso, eu faço. Então a guerra não é contra a ação que alguém tem, é aqui. O pecado não começa em fazer, o pecado começa aqui dentro. Se você vence essa guerra aqui, você vence a guerra na ação. Estão entendendo? O nosso problema não é aquilo que a gente faz, é o que permeia o nosso coração, é o que a gente se alimenta no nosso dia a dia. Sabe aquela velha história de academia? Você é aquilo que você come. Já ouviram isso, né? Você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Tem gente aqui enchendo a cabeça de palmeirinha. Tem gente enchendo a cabeça de política. E você quer conhecer um pouco dos pensamentos de alguém, você vai para a rede social dessa pessoa. Tem o pensamento de alguns que eu falo: meu Jesus amado, Jesus, Maria, José e o camelo. Mente.
você é aquilo que você pensa. Olha só o que Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar quão boa, perfeita é a vontade de Deus. Nós interpretamos muito mal esse texto. A gente acha que isso daqui é estética, é sobre igreja, é sobre música antiga com música nova, não se moldar ao padrão desse mundo. Não! Tem nada a ver com ter bateria, não ter bateria, se o cara usa brinco ou se não usa brinco, se usa tatuagem ou não usa tatuagem. O pessoal usa muito errado esse texto, falando sobre não se moldar ao padrão desse mundo. O que está querendo dizer aqui o apóstolo Paulo é formato e essência. Uma coisa é forma, outra coisa é essência. O que é forma? Se eu uso a camisa do Corinthians ou do São Paulo, do Palmeiras, isso é forma. Muda contexto histórico. Se eu toco com bateria, se eu toco sem bateria, se eu toco com guitarra, sem guitarra, isso aqui é forma. Sabe o que é essência? Essência é aquilo que eu sou. Quando Paulo está dizendo não se moldem ao padrão desse mundo, não é para você, não pode mais usar Zara, essas coisas aqui desse mundo, não pode usar C&A, Renner, tem que usar roupa dessa época, tem nada a ver com forma. A essência desse mundo é destruidora, porque a essência desse mundo é egoísta, a essência, o padrão desse mundo é satisfação a todo custo, a essência desse mundo é a luxúria, é o egoísmo, é a avareza, é os teus negócios acima dos outros, você é a prioridade. Ou o contrário, você se vê na vida como um perdedor, como um fracassado. E aqui o que o texto está querendo dizer é: não se moldem ao padrão desse mundo, mas buscai a renovação. O que está querendo dizer é que o que não importa é que você não siga a essência desse mundo. O que importa é que você siga o que Jesus pensa a respeito de quem você é. Se você se sente um perdedor, um falido, um zero à esquerda, o que importa não é o que esse mundo pensa sobre você, porque você não é um diretor e você não é rico nesse mundo. O que importa é o que Jesus pensa, e você é amado, você é filho. Isso é o que vale. Poxa, eu tenho 26 anos, não tenho a minha casa própria. Nesse mundo você é um perdedor, porque a essência desse mundo é ter, é ser. Essa é a essência desse mundo. E se você for viver isso, você vai se corroer por dentro. Sabe por quê? Na essência desse mundo quanto mais dinheiro, melhor. Quanto mais dinheiro, mais sucesso. Quanto mais acúmulo de prazer, melhor é a vida. Então por isso que eu fico com uma, com duas, com três, com quatro, porque eu preciso de acúmulos de prazer. Esse tipo de essência que o texto está querendo dizer, e esse tipo de essência inunda o meio do seu coração. Eu falei disso aqui na live de quarta-feira, quinta-feira. A essência do mundo é um negócio violento. Propaganda de cerveja, o que tem no propaganda de cerveja? A mulher pelada, quase. Sexo. A mulher coisificada. Mulher não como um ser humano, a mulher como uma coisa que o homem usa. Essa é a essência desse mundo. Se a gente fica bebendo disso, estou falando de beber cerveja, estou falando de beber esse tipo de pensamento, isso vai destruindo o seu coração. E a Bíblia está dizendo: não permita que esse monte de besteira vá inundando você. De que você precisa ter cada vez mais grana, de que você precisa de lipo, aspiração de lipo, você precisa estar com aquela roupa, você precisa estar com aquele carro, você precisa estar com aquele cargo. A essência desse mundo vai destruir a sua mente. Busque o Evangelho, traz para nós como verdade, e você vai ter a sua mente sã. Estou entendendo o que o Evangelho está nos dizendo? Cuide da essência, porque o ter vai destruir o ser. Comece a se preocupar com o que você é e não com o que você tem. Amém? Quero que você grave isso que eu vou te dizer agora. Regule
a liberdade dos seus pensamentos. É tempo de regular aquilo que você vê, daquilo que você sente, daquilo que se alimenta. Se eu tenho os meus pensamentos, ouve isso que eu vou te dizer. Se eu tenho os meus pensamentos como servo, então eu tenho o melhor de todos os servos. Porém, se eu tenho os meus pensamentos como meu Senhor, eu tenho em mim o pior dos senhores. Se você tem os seus pensamentos como seu servo, a sua vida vai fluir. Se você tem os seus pensamentos como Senhor da tua história, você tem o pior dos senhores na tua mão. Era melhor ter uma pessoa atrás de você te dando chicotada do que você ser refém dos pensamentos e essência desse mundo. Porque ele vai te escravizar. Ele vai te escravizar. O dinheiro, o sexo, as paixões, as aspirações, isso vai te escravizar. Você vai ser refém de um namorado, de uma namorada, você vai ser refém dos teus filhos. O quanto os pais são reféns dos filhos? Não conseguem ir num lugar sozinho se não for junto. É refém dos pensamentos. Sabe por quê? Colocou o filho, a filha elevada à categoria de Deus. Não consegue mais viver. Pastor, eu não consigo mais relaxar. Tem gente no meio da igreja enfurnada nesse negócio de política. É Bolsonaro para lá, é PT e Lula para lá, a pessoa não pensa mais nada. Posso dizer, emburreceu. Ficou burro, porque só sabe discutir isso. Só vê preto no branco. Pensamento desse mundo. Política não vai te levar para lugar nenhum. Não entre em discussão toda. Vocês nunca me viram postando nada sobre isso, marcando candidato não sei das quantas. Sabe por quê? Burrices para mim. Perda de tempo. É queimar os seus pensamentos com groselha nenhuma, como diria um amigo meu. Eu já falei isso aqui, queridos, eu não estou aqui para ser o doutrinador moral de ninguém, mas eu lembro que eu já falei isso aqui umas 3 vezes. Eu fiz um trabalho na faculdade e eu tinha que examinar, acho que era 10 minutos. 10 minutos nessa área, de uma novela, né? Acho que era isso. Era para pegar uma novela, qualquer novela, botar lá 10 minutos e retirar do texto, pausando e assistindo umas 10 vezes novamente, conceitos que aquilo lá estava ensinando. Em 10 minutos, eu tirei uns 20 conceitos que aquele negócio ensinava. E em 10 minutos, você está torcendo para a mulher terminar com a mulher do outro cara. Você está torcendo para o cara que vai fazer o assalto ter sorte e dar certo. A mentira, você já relativizou. Tem hora que tem que fazer isso para dar certo. E você não vai percebendo, queridos. Em 10 minutos, eu consegui identificar mais de 20 conceitos que são transmitidos. Agora imagina isso pingando na tua mente 10, 15, 20 anos. Queridos, cigarro não faz mal eu sacar um aqui do bolso e fumar aqui dentro. Agora fuma 30 anos. Quando eu estava gordo, com 130 quilos, não fazia um mal na hora para os meus joelhos. Agora imagina 30, 40, 50 anos com 30, 40 quilos a mais sobre as minhas articulações. Queridos, o problema não é chegar alguém para você e dizer, olha, tem aqui uma promoção, está aqui um plano de carreira. Não. Mas o problema é que a gente vai alimentando, a gente vai criando monstros dentro da gente, e a gente não vai percebendo, mas a gente vai colhendo ao longo do tempo consequências disso. Por isso comece a regular aquilo que passa na tua cabeça. Por mais idiota, desculpa usar a expressão, por mais besta que pareça ser, comece a controlar aquilo que você ouve. Conversa, fofoca. Eu estou fora de fofoca. Quando alguém chega para mim e começa a falar alguma coisa, legal. Fica nítido na minha cara que eu não estou nem aí. Pastor, eu tenho que compartilhar com você de uma pessoa para a gente orar junto. Orar. A pessoa quer compartilhar, é fofoca. Na minha cabeça não tem espaço para isso, meu pensamento, eu não permito que isso venha. Diálogos, conversinha no WhatsApp, papinho que a gente sabe que vai terminar daquele jeito. Encontros, falas, programas.
Eu regulo aquilo que entra dentro da minha casa. E vou dizer um negócio para você, casais aqui também, regulem aquilo que vocês compartilham no seu casamento. Não é diminuir nível de conversa, mas é aquilo que vocês permitem entrar no casamento de vocês. Porque tem gente lidando com muito problema no casamento, que não é nem do casal, é coisa externa que chega e bate, seja pelos filhos, seja pela sogra, pelo sogro, enfim, é muita coisa, é muita fumaça. Eu já compartilhei isso aqui com vocês, do pastor norte-americano Greg Crushel, que ele cresceu num lar com os pais fumantes, e quando ele foi para a universidade, ficou 6 meses sem regressar para casa. Quando ele chegou em casa, ele entrou e falou: que fedor desgramado é esse aqui? Porque ele inalou 18 anos, tanta fumaça, que ele estava tão acostumado, que ele nem sabia mais que fazia mal. Mas quando ele ficou 6 meses limpo, quando ele entrou, ele falou: eu não suporto mais ficar aqui. Se você começar a destruir, começar a ficar limpo de alguns pensamentos, eu vou dizer um negócio para você: pensamentos a gente não destrói, a gente mata eles de fome. Anota isso. Os nossos pensamentos a gente não consegue destruí-los, mas a gente mata eles de fome. Quer dizer, eu não vou dar espaço para você. Aqui você não vai ter espaço. Esse pensamento de que eu não vou dar certo, eu não vou dar espaço, porque eu vou fazer da minha realidade uma realidade diferente. Então o que você sugere para nós, pastor? Ser pessimista ou ser otimista? Nenhum dos dois. O que a Bíblia nos ensina é ser um realista esperançoso. Sabe por quê? A gente nem trabalha com o péssimo, com o não vai dar certo, e nem com o vai dar certo sempre. A gente trabalha com a realidade, mas a gente é um realista esperançoso, porque a gente quer que em Cristo Jesus as misericórdias se renovam todas as manhãs. E todas as manhãs é uma oportunidade nova de eu vencer na vida. E vencer na vida não é encher o bolso de dinheiro. Vencer na vida é talvez voltar a falar com o Pai. Vencer na vida é assumir que os meus medos não me controlam. Vencer na vida é dizer: eu não sou refém do consumismo. Eu não sou refém da pornografia. Eu não sou refém desse meu ego. Vencer na vida é dizer: hoje não vai ser sobre mim, hoje vai ser sobre o outro. Hoje não vai ser eu que vou escolher o restaurante que a gente vai. Hoje é você quem vai escolher. Não é sobre mim. Isso é vencer na vida. Quando o teu pensamento de escolha, você é bom, você precisa, você merece, se priorize. Você vence seus pensamentos. Terminando, 2 Coríntios 10, versículo de 3 a 5, diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos. Olha isso, vou ler de novo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vou falar de novo. Nós levamos todo pensamento para se tornar cativo de Cristo e obediente a Ele. Presta atenção nisso, eu estou encerrando já. Queridos, a nossa guerra não é contra o nosso irmão. A nossa guerra não é contra sangue, como o próprio texto também nos diz. A nossa guerra, a nossa luta é contra argumentos, e é toda a pretensão que se levanta contra o nosso Deus. Então o que a gente faz quando esses pensamentos vier? Presta atenção nisso daqui. Quando vier o dia mau, seja um pensamento para vir, sei lá, para assistir pornografia, para você trair tua mulher, para você comprar um negócio que você não precisa, para você desistir de um sonho porque você se acha fraco, para lidar com uma escolha ou para tomar uma decisão, você se ajoelha e diz: Senhor Jesus, eu estou levando cativo. Sabe o que é levar cativo?
É você pegar, se você falar assim, eu estou levando você cativo, é botar uma algema em você e te colocar dentro de uma cela. O que ele está querendo dizer é, pega os teus pensamentos, o que vier à tua mente. Se você tem desejos aqui de morte, de tirar a sua vida, desejos de, sei lá, abandonar o teu casamento, pega esse negócio pelos cabelos e diz, Jesus, está aqui, não me deixa fazer besteira, leva cativo esse negócio, para fazer aquilo que tenta me afligir, obedecer ao Senhor, porque o Espírito que está em mim, o Espírito Santo de Deus que habita você, é mais forte do que os teus pensamentos. Amém? Você crê nisso? Pastor, eu estou começando a ter uma crise de ansiedade, porque o meu sonho não está acontecendo, eu sou muito ansioso. Pega a tua ansiedade e diz, eu estou levando você, ansiedade, cativa até a cruz, e você vai ser obediente a Jesus, porque eu sirvo a Jesus, eu não sou refém daquilo que sinto. Você não é aquilo que você sente, você é aquilo que Jesus diz que você é. Eu estou me sentindo, desculpa a expressão aqui, um merda, pastor. Eu sinto, eu já me senti assim. Desculpa usar essa expressão, gente, baixa, mas não quero ficar de meia hora aqui com vocês. A vida lá fora é dura, é real. Agora é tudo muito bonito, mas amanhã o jogo começa para valer. E quando a bola rola, aí o negócio aperta. Então, quando você se sentir assim, sentir assado, você fala assim, eu não sou refém daquilo que sinto, eu sou refém daquilo que Jesus diz que eu sou. E vou levar todos os meus pensamentos cativos até a cruz, e vou fazer cada um dos meus pensamentos serem obedientes a Jesus. Outra coisa, a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Presta atenção nisso, estou te falando de novo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Quais são as vozes que ecoam mais no seu coração? Lembra que no início eu falei que você é a média das 5 pessoas com quem você convive? Se você também é a média das 5 pessoas que você convive, e se você fosse a média das coisas que você ouve? Será que você seria alguém com uma vida boa ou com uma vida destruída? Se você ouvir a palavra de Deus, o seu coração vai se encher de fé, e você vai romper fortalezas que estão na sua mente, se você mergulhar na palavra de Deus. Só tem um jeito de vencer os pensamentos, mergulhando na palavra de Deus e ouvindo aquilo que ela diz para cada um de nós. Se você não ler, se você não tiver intimidade com esse livro, você vai ser refém dos seus pensamentos, não vai ter jeito. E finalizando, essa terra está cheia de vozes, não se perca no meio delas, ouça o que o céu tem a dizer para você, ouça o que o céu tem a dizer para você, e traga ao seu coração, o que? Aquilo que pode te dar esperança, e o que pode te dar esperança é a palavra de Deus, queridos. Me ajuda aqui, Vini. Os irmãos sabem que eu tenho desejo, alguns de vocês sabem disso, eu não sou muito de falar os meus sonhos, mas eu tenho os meus sonhos é estudar psicologia um dia. Quem sabe eu tenho essa bênção de poder cursar psicologia. Mas enquanto eu não faço faculdade de psicologia, eu tive várias matérias sobre psicologia na faculdade, e eu também gosto muito de ler, vocês sabem disso. E eu leio muitos livros sobre psicologia, psicanálise. Inclusive citei aqui uma frase do Freud, pai da psicanálise. Mas uma das coisas que eu lendo Freud, eu chego num determinado limite entre o que a ciência diz e aquilo que eu creio como realidade diante da fé. Porque Freud, ele vai tratando muitos dos nossos problemas, vai falando sobre muita coisa que eu disse aqui inclusive, mas ele chega num ponto em que ele bate num problema existencial, que é o quê? Ele diz que
você precisa ser melhor e a tua esperança está em você mesmo. E que se você falhar, falhou, já era. E que bom que aqui eu e você, nós não paramos naquilo que Freud tinha como pensamento. Porque se eu e você falharmos, ainda há esperança, porque Cristo não falhou. E a nossa esperança já não é mais pautada no que eu posso fazer ou deixar de fazer. A minha esperança é que eu posso crer no novo amanhã, porque Ele vive hoje para sempre. Então, a minha dificuldade com a psicologia é que ela chega num limite, e que eu posso dizer para um paciente um dia: ó, fulano, você precisa se acertar com você precisa resolver esse problema teu de autoestima. Só que tem um problema que a psicologia não vai conseguir resolver, que é a esperança. E aí eu vou chegar no meu consultório, se um dia eu tiver uma coisa desse tipo, eu vou chegar e dizer: fulano, até aqui a ciência te ajuda, mas graças a Deus, Jesus Cristo se revelou a cada um de nós, e porque se Ele vive, eu posso crer no novo amanhã. As misericórdias dele se renovaram hoje sobre a sua vida, e amanhã pode ser um novo dia, porque Jesus vive. Se você hoje perdeu para os teus pensamentos, amanhã nós temos uma nova oportunidade de fazer novas escolhas e tomar novas decisões e ir para novos caminhos que geram vida, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se você já pensou que não, esse é o meu fim, do meu sonho, das minhas realidades, talvez seja, mas porque nós cremos num Deus do impossível, nós podemos crer no novo amanhã. Eu não sei quais são as suas batalhas, mas é muito ruim lutar sozinho. Talvez seja hoje o dia de você baixar as suas armaduras, as suas armas, e entender que a luta não é lá fora, a luta é aqui. E começa deixando o trono vazio, para que o rei possa sentar, e que ele possa guiar os meus e os seus sentimentos, os meus desejos e os seus desejos, e as nossas escolhas. Por isso, feche seus olhos. E agora eu pedi que você fale com Jesus, que você fale com Deus agora. E você compartilhasse com Ele quais têm sido os seus pensamentos. Aquele que sonda o coração e mente sabe tudo, mas mesmo assim Ele espera sinceridade da nossa parte. Então abra isso com Ele, abra com o Abba, com o seu Pai, aquilo que te toma o seu coração, aquilo que toma a tua mente, seja a preocupação financeira, seja a tua empresa, seja um familiar doente, seja um sonho que morreu, seja o desejo de se casar, seja o desejo de ter filhos, o que tem tomado a tua mente, o futuro. Você tem sido refém do futuro, de ansiedades. É hora agora de levar cativo esses pensamentos até o trono da graça e dizer: Jesus está aqui, tome conta dos meus pensamentos e me ajude a fazer com que os meus pensamentos obedeçam ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse tempo de reflexão com a Sua palavra sobre aquilo que se passa na nossa mente. É tanta coisa, é tantos sonhos, é tantos desejos, é tantas preocupações, é tantas aspirações.
E quando a gente olha, a gente se vê cansado. Tem gente aqui cansada. Está pesado. O fardo está muito pesado. A vida já perdeu até a beleza. Frente a tanto problema, a tanta angústia. Eu nem consigo dormir, consigo direito. Tantas dores. Mas a minha oração hoje, Deus, é que a Tua palavra possa vir como um bálsamo hoje, como cura aos corações. E para aquele que já não via mais propósito, já não via mais sentido, possa encontrar aqui hoje uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de consolo, desde o coração mais pessimista até o otimista, que esses possam se encher de esperança. Se a gente vive dias de desesperança para o nosso país, para a nossa nação, que nós possamos provar dessa esperança, que os pensamentos que venham rodear a nossa semana possam ser levados cativos até o Senhor, e que nós possamos ser senhores dos nossos pensamentos e do nosso coração, que não sejamos levados pelo que sentimos apenas, mas que a verdade da Tua palavra possa ser o nosso guia, que nós sejamos renovados em nossa fé e no nosso amor, para não pecarmos contra Ti. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia esteja sempre ao nosso redor, das nossas famílias, das nossas casas e da vida da nossa igreja. Assim, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém.